aqui nos encontramos de volta nas criptas de Winterfell. E agora vocês já entenderam como cada um deles morreu, tanto o pai quanto o irmão, quanto a irmã do Robert, todos morreram na guerra. E como você já sabe como foi, agora a gente vai continuar a história aí, né? Vamos lá. Então a Lyanna, né, tadinha, morta com apenas 16 anos. Aí o rei reclama que ela tá enterrada ali, naquele lugar escuro, que ela tinha que estar numa colina, embaixo de uma árvore, com os pássaros cantando. E o Ned falou, olha, eu estava com ela quando ela morreu. Ela era minha irmã. Stark, é aqui que é o lugar dela, junto com toda a família dela, mano. Se manca! Se manca, Robert. Você nem chegou a casar com ela. Você não é nada dela, nada. Você ser ex-noivo é ser nada. Aí o Ned, né, lembra pela primeira vez o momento da morte da Lyanna. Ele disse que o quarto cheirava sangue e rosas, que ela fez um pedido no leito de morte pro Ned e que quando ele prometeu que faria o que ela pediu, ela sorriu e morreu. Então o Ned entra em choque, abraçado ao corpo da irmã, e ele só consegue voltar a si quando seu amigo Howland Reed tira a mão dela da mão dele. Não diz a causa da morte dela, somente que ela tinha febre e estava acamada com cheiro de sangue. Então, como nós vimos aí na Batalha da Torre da Alegria, o Howland Reed era um amigão do Ned, né? Quando o Ned convocou o Norte para lutar contra os Targaryen, a casa Reed respondeu e eles foram sim para a guerra ajudar o Ned. Então ele estava ali, né? Foi o único sobrevivente desses 7 aí da Torre da Alegria, ele e o Ned, e ele estava ali ajudando o Ned. Ele é o senhor de Atalaia da Água Cinzenta e ele governa os Cranogmanos. O que é Cranogmanos? É um povo que vive nos pântanos, nos brejos da região ali do Gargalo, que é a fronteira do norte com o restante de todo o reino. E assim, o pessoal de Westeros faz bastante xenofobia com eles, chamam eles de esquisitos e tudo mais, porque eles vivem em cabanas, eles têm hábitos primitivos, um pessoal mais simples, eles são mais ligados à natureza do que a castelo. E aqui no mapa a gente nota, né, essa região pantanosa mais escurecida aí é a Atalaia da Água Cinzenta. E aí depois que o Robert fica reclamando que ela tá enterrada ali, né, o Ned fala que traz flores pra ela sempre que ela pode. Fala que a Lyanna era amiga das flores, é o primeiro sinal aí, né, que fala que associa a flor à Lyanna. E muito fofo, né, gente? Imagina um homem fazer uma coisa dessa, colher flores para levar no túmulo da irmã. Que homem que faz isso? Só o Ned, que é maravilhoso. E mostra mais o rei sendo rancoroso, ruim, possessivo, amargo, uma pessoa que não consegue evoluir, não consegue superar, totalmente possessivo com a Lyanna. Nunca teve a mulher na vida e matou um monte de parente, matou os primaiada tudo, uma parte da família dele inteira, causou uma guerra, desrespeita a esposa e filhos, tudo por causa de uma mulher que ele nem chegou a ter. Vê se um cara desse tem noção das coisas. Mano, a pessoa morreu, morreu. Você tem que se preocupar com quem está vivo. Quem sofre é quem está vivo, quem está morto não está mais sofrendo, meu filho. Quem está morto ou já tá lá no paraíso, ou tá no nada, que não existe nada depois da morte, não sei como que é depois, mas tem que cuidar de quem tá vivo, não de quem tá morto. Morreu, faz uma oração, tchau e benção. Aí fica com essa desculpinha de, ai, vou ser a pior pessoa do mundo porque minha amada morreu. Ah, vá pra puta que pariu, vá se ferrar. Aí o Ned lembra do fim da guerra, né, da Batalha do Tridente, do rei matando o antigo herdeiro da coroa. Aí o Ned corta o assunto, né, e fala, ó, vamos voltar, sua esposa tá te esperando. Tipo assim, para de pensar na minha irmã que nunca foi sua esposa e vá cuidar da tua. Até o melhor amigo dele fala, sua esposa tá te esperando. Aí ele, como um insuportável, né, reclama da esposa, reclama de
tudo. Aí reclama dele falar da mulher dele, reclama que o Ned tá chamando ele de Vossa Graça. Aí o Ned pergunta pra ele, né, como que foi a morte do Jon Arryn, como que aconteceu tudo aquilo, porque, poxa, era pai de criação dele também, né? Aí ele diz que 15 dias antes do Jon morrer, no aniversário do Joffrey, ele estava tão bem que parecia que viveria para sempre. Ou seja, num período aí de 15 dias, ele decaiu de uma maneira que morreu. Como que o Robert responde, né? Abre aspas. Nunca vi um homem adoecer tão depressa. A doença foi como um incêndio em suas tripas, queimou-o por dentro, fecha aspas. Nos livros, no ponto de vista da Catelyn, ela que cita, né, que o mestre Pycelle que estava cuidando do Jon, aqui na adaptação é o próprio Robert que fala que o Pycelle estava cuidando dele. E aí o Ned pergunta da cunhada, né, que é a viúva ali do Jon. O Robert reclama que ela desobedeceu e que fugiu, que raptou o menino e sumiu com ele. Cara, quem que rapta o próprio filho? Me fala. Ela só saiu com o filho dela, não é rapta, ela é o filho dela, porra. Aí ele diz pro Ned que tinha planejado enviar o Robin Arryn, filho da Lysa e do Jon, para ser criado pelo Tywin Lannister, que é sogro dele, né? Mas aí o Jon morreu e, de acordo com o rei, ela ficou louca e voltou com o filho lá pro ninho da águia. O rei diz que acha que os homens devem ser educados por homens e não por mulheres. Aí o Ned pensa que preferia deixar o sobrinho nas mãos de uma víbora do que Tywin Lannister. É isso, Ned, por isso que eu te amo, você é o cara. Aí ele tenta defender a cunhada, o rei continua insistindo, dizendo que o garoto é doente e fraco, que ele tem o título de Senhor do Vale, que tem o nome dele, né, em homenagem a ele, que ele se chama Robert, assim como ele, e que ele jurou proteger o garoto. Mas ele não pode fazer nada se a mãe o rapta e o leva para longe. Aí o Ned, maravilhoso como sempre, pede para cuidar do garoto e da cunhada, mas o nojento do rei continua insistindo que seria uma desfeita pro Tywin, uma vez que o Tywin já aceitou e ele nunca tinha pegado antes um protegido para criar. E aqui o Ned fica meio emputecido, né? Ele pega e fala, olha, eu me preocupo mais com o bem-estar do meu sobrinho que com o orgulho dos Lannisters. O rei usa Cersei, né, falando que ela também tá brava com a desfeita. O rei cai na risada, o Ned não vê graça nenhuma, assim como todos nós. E a gente consegue ver bem a personalidade diferente deles, né? O rei todo engraçadinho, piadista, e o Ned é bem dos meus, sabe? Tipo, não vê graça em nada. Fala, ai, que podre, só um imbecil pra achar graça nisso. E aí o Ned é frio, né, como os nortenhos. O Robert fica citando isso. Ai, como você tá fechado. Ai, que cara é essa? O cara é chato, o Robert é chato. Bom, aí o rei fala que vai tirar, né, do Robin o título de protetor do leste. O Ned fica grilado, fala, porra, mano, a gente nem tá em guerra, a gente tá em paz, deixa o título com o moleque lá. O rei insiste, fala que Robin é muito fraco. Aí o Ned diz, então faz por agradecimento a tudo que o Jon fez por você e por Westeros. E o podre do Robert diz que o Jon não fez mais do que a própria obrigação. Aí o rei corta dizendo que tem um título muito mais importante para discutir, diz que precisa do Ned, porque manter o trono é muito mais difícil do que conquistar um, reclama das leis, reclama das contas, reclama do povo, reclama da corte, diz que está rodeado de aduladores idiotas e mentirosos, e finaliza dizendo que o Ned é o único que é capaz de entendê-lo, e lhe nomeia a mão do rei, como já esperado pelo Ned. Já desconfiava o motivo da visita do rei, né? É uma cena que eu acho muito bonita, eles dois aí na cripta, o Ned se ajoelhando ali. Eu acho muito bonito, apesar de tá sendo ruim pro Ned. O Ned claramente não tá feliz, ele não quer abandonar a família dele, mas ele não pode dizer não pro rei, ele não pode fazer essa desfeita, afinal de contas, ele é um vassalo, ele é um empregado. Todas as pessoas de Westeros, se o rei falar, faça isso, tem que fazer, porque ele é o rei. Então, o Ned não tem escolha, ele não pode dizer assim, vou pensar se quero ou não ser irmão, como a Catelyn e ele deixam ali subentendido. Porque se o Ned nega e se recusa, ele cria um atrito
atrito com a coroa, ele cria um abismo entre ele e o Robert, podendo desencadear guerras, como ele sabe, ele já participou de uma. Então, assim, o rei certamente não tá trazendo 300 pessoas atravessando um continente para ouvir o Ned falar não. Quem teria coragem de falar não pro rei numa situação dessa? Mas o Ned não quer sair do norte, ele sabe que os antepassados dele que saem do norte e vão para a capital não tem um bom destino, ele sabe que o lugar dele é ali. Então, assim, das casas que foram responsáveis por conquistar a coroa, o Tully tá muito doente, o Sr. Hoster. O Jon Arryn morreu e só sobrou o Ned, não tem mais ninguém para ser mão. Em quem que o Robert vai confiar? Eu, claro, com certeza colocaria Stannis Baratheon, mas nunca que o Robert vai fazer isso, né? Porque ele é um cuzão. E ele deixa bem claro pro Ned que é para ele trabalhar e cuidar do reino enquanto ele caça, bebe e transa com putas. E aí o Ned descreve a mão do rei, né? Descreve o cargo. O que ele fala do cargo da mão do rei, né? Abre aspas. Era o segundo homem mais poderoso dos 7 reinos. Falava com a voz do rei. Comandava seus exércitos. Esboçava suas leis. Por vezes até sentava no trono de ferro para fazer a justiça do rei. Robert agora oferecia uma responsabilidade tão grande quanto o próprio reino. Era a última coisa no mundo que eu desejava. Fecha aspas. Ou seja, o Ned não queria de jeito nenhum entrar para política. De acordo com o que o ditado já dizia, aquilo que o rei sonha, a mão constrói. Ou na versão popular, o rei come e a mão recolhe a merda. Mais uma vez, o Robert morrendo de rir com essa piada idiota e sem graça. E o Ned, caguei pra você. Não tem como. Quando você pega ranço de um personagem, você não consegue aceitar as coisas que ele faz. Não sei como que o Ned consegue ser tão amigo desse cara. Eu acho que ao longo da história a gente consegue até ver o Ned perdendo o respeito, a consideração e a amizade pelo Robert, assim como nós. A gente vai vendo o tanto que ele é podre e o Ned vai vendo isso também. É só reparar nos pontos de vista dele, como ele vai vendo que o Robert já não é mais aquele cara que foi um dia. Aí o rei reclama que o Ned tá mal-humorado porque ele tá fazendo um monte de gracinha e o Ned não tá vendo graça, né? O Ned tá preocupado, claro, e aí mais uma pra cabeça do Ned. O rei fala que a gente não conseguiu fazer parte da mesma família, comigo casando com a Lyanna, então vamos unir nossa família de outra forma, vamos casar nossos filhos, vamos casar o Joffrey e a Sansa. E ponto. Não perguntou o que você acha, o que você pensa disso? Determinou, vamos casar nossos filhos. Simples assim. Aí o Ned hesita, né? Fala, olha, acho a Sansa um pouco nova, preciso conversar com a Cat. E o rei fala, se apresse, porque eu não tenho paciência. Ou seja, já deu uma indireta nele ali de que não quer um não como resposta. A resposta tem que ser sim. Então, gente, na época... Claro, como todo mundo sabe, tô falando para quem é novinho e não sabe. Naquela época, os casamentos eram políticos. Eram casamentos por interesse. Era muito raro alguém casar porque se amava. Geralmente nem se conhecia. Imagina, as pessoas transavam só depois de casado. Como que você conhece uma pessoa sem ter intimidade com ela? Não conhece. Então, os casamentos eram arranjados, mesmo desde muito pequenininho, desde bebê, às vezes era arranjado o casamento. Mas só podia casar depois que entrasse lá no período reprodutivo, né? Depois que a menina sangrasse. Aí casa e vai lá formar a família. Acredito que eles faziam isso porque na época as pessoas morriam muito cedo, então se casavam mais cedo também, começavam a se reproduzir mais cedo também. O fato é que isso alimentou a cultura do estupro que a gente tem até hoje, acobertado pela religião que apoiava isso, né, inclusive insistia nisso. A mulher nunca teve muito o direito de escolher quem seria seu marido, é aquele imposto e acabou. Ou seja, você está sendo forçada a manter relação sexual com uma pessoa que você não quer. Não importa se é teu marido, meu bem, é estupro. Mesma coisa ali do estupro da Dany, do Khal Drogo. O estupro também do Jaime com a Cersei. Eles eram casados? Eram um relacionamento? Sim. Foi um estupro? Sim.
Foi estupro, porque elas não queriam, então foi estupro. E isso não é opinião. Ah, essa é minha opinião. Não é minha opinião, isso é um fato. É um fato. Quando uma pessoa não quer se relacionar e é forçada, isso é um estupro. Não importa quem é a pessoa que está cometendo o ato. Não importa se é marido, se é namorado ou o que seja. Então, desde a pré-história, as mulheres vêm sofrendo com isso até hoje. Até hoje, por causa disso, de casamento arranjado, ser obrigada a formar família, ser obrigada a reproduzir, ser obrigada a ter muitos filhos. E aí, até hoje, tem uns retardados mentais, uns criminosos e bandidos, que acham que ok eu estuprar a minha esposa. Ela está ali para me dar prazer. Ela é um objeto que serve para me dar prazer. Então eu não tô nem aí se ela tá afim de transar ou não. Eu vou meter pra dentro. E é essa cultura escrota que vem lá da pré-história, que tem que morrer e tem que acabar porque está claramente errado. Ai, falar de polêmica suga minha energia inteira. Mas fazer o que, né? São assuntos necessários, não tem jeito. O capítulo termina, né, com Ned lembrando do lema da casa Stark e reforçando, né, que ele não queria aquele cargo, ele não queria sair do norte, né, como que ele fala, abre aspas. Por um momento, Eddard Stark sentiu-se atacado por uma terrível sensação de mau presságio. Aquele era seu lugar, ali no norte. Olhou as figuras de pedra que o rodeavam e inspirou profundamente no silêncio gelado da cripta. Conseguia sentir os olhos dos mortos. Sabia que todos eles escutavam e o inverno estava a caminho. Fecha aspas. Ai, meu Deus do céu, que medão! Que medão, mano. Você acredita em dragão, você acredita em aço valeriano. Você não vai acreditar nisso daqui que os antepassados do Ned estão olhando pra ele falando, não vai, cara, não vai, pelo amor de Deus, não vai não. Aí vem a cena de estreia do Tyrion. No começo eu detestava essa cena, como eu disse. Achei que eles iam usar o Peter ali como um alívio cômico da série. Achei desnecessário aparecer ele num bordel, naquela cena nojenta. Eu não gostei. Mas aí fui mudando pensamento. Aí descobri que a Rose é uma atriz pornô, aí eu já fiquei um pouco mais à vontade vendo a cena, sabendo que a atriz tá à vontade ali também. O Jaime vai procurar ele, né, assim como a Cersei pediu, notou a falta dele, ele vai ali na Vila de Inverno de Winterfell, ali na região dos bordéis, procurar o Tyrion, né, ele escuta uns gemidão ali e começa a seguir o som. E aí vem a cena de estreia do Tyrion. O Tyrion tá ali então no bordel com a prostituta Rose e eles estão ali, né, no vamos ver. E aí, apesar de prostitutas falarem sempre muitas mentiras e só migué, assim como políticos, a Rose só diz verdades, né? O que ela fala? Ela apresenta o Tyrion, apresenta a família real, ela fala, o rei tá em Winterfell e a rainha e seu irmão gêmeo, dizem que ele é o homem mais belo dos 7 reinos e realmente dizem isso. A rainha tem 2 irmãos, o bonito e inteligente, chamam o inteligente de duende, mais verdades. E aí ela ainda diz que o apelido é merecido porque ele é um devasso bêbado disposto a todo tipo de perversão e que as putas estavam só esperando o din-din dos Lannister ali, sabiam que o Tyrion é um pervertido, estavam esperando ele ali. Aí chega o Jaime lindo e maravilhoso, empatando a foda, né? Ele fala, e aí, mano, ó, vai ter um Paranauê ali, uma baladinha pra comemorar que a gente chegou, mas eu não tô afim de ficar com esse povo esquisito aqui do norte, não. Eu tô afim de companhia. Será que dá pra você ir lá pra mim fazer companhia? E aí o Tyrion ficou, não sei, será que eu vou nas putas ou se eu vou com meu irmão? E aí o Jaime pega e já joga um monte de putas ali, faz putas pro Tyrion, e aí acaba assim a cena, ele lá com as meninas e o Jaime saindo e deixando a porta aberta. Aí no seriado volta pras criptas, né, agora que o Robert comenta dos Targaryen, ele coloca uma peninha da galinha da Angola ali em cima da mãozinha da estátua da Lyanna, e ele fala do Rhaegar, que mata ele nos sonhos todos os
dias, e que não supera, nananã, e que não matou os herdeiros, que os herdeiros ainda estão vivos, e aí corta a cena lá para os herdeiros, né? Como nós percebemos que o ponto de vista do livro é do Ned, né? Que traz pra gente as características do Ned. Bom, primeiro a gente consegue perceber bem a diferença entre as pessoas do norte e as pessoas do sul, né? Os nortenhos são pessoas mais introspectivas, mais quietas, mais frias, mais na delas ali, enquanto os sulistas são pessoas mais animadas, mais acaloradas, mais conversadeiras e dão mais risadas. E dá pra ver bem essa diferença entre o Robert e o Ned. Cita vários acontecimentos históricos, fala da guerra. Dá pra gente ver bem também como ele é traumatizado com a morte da irmã, porque ao longo dos livros e da série ele lembra várias vezes dessa mesma cena e da promessa que ele teve que fazer para ela. Então mostra como ele realmente se traumatizou e como não, né? E aí isso persegue ele pela vida inteira. Vemos como ele é honrado e leal, né, como súdito, como pai, como marido, como cunhado e tio. Ele protege a família ali dele contra o rei, né, fica tentando defender a cunhada e o sobrinho. É um cara família mesmo. Ele é todo o oposto do Robert. O Robert tem tudo de podre, o Ned tem tudo de certinho. A gente percebe também no capítulo que ele se surpreendeu, né, lógico, com a morte do irmão mais velho, tendo aí que virar o protetor do norte e se casar com a Catelyn. Era uma coisa que ele não esperava. Ele sempre se imaginou sendo subalterno do irmão dele, né? E de repente dá essa reviravolta. E a vida é louca, mano. Você nunca ouviu falar, não, tio Ned? A vida é louca. E pra mim, né, claro, o mais impressionante de tudo é que ele foi a vida inteira conhecido como um cara honrado, um cara digno, um homem de palavra. E ele tinha muito orgulho disso. O mundo inteiro conhecia ele sendo assim. Mesmo que a esposa veja ele como infiel pelo resto do casamento. E é isso que eu mais me apaixono no Ned. Que ele, foda-se minha honra, foda-se nome, foda-se glórias e tudo. Não tô nem aí. O importante é eu salvar essa vida aqui. O importante é eu cumprir a promessa que eu fiz pra minha irmã. E o ponto holder, o ponto alto do vídeo, com certeza vai ser o ponto em que o Ned desce o cacete ali no Robert, né? E fala, eu não tô nem aí pra orgulho de Lannister, eu quero é que se lasque o orgulho Lannister, eu tô preocupada é com meu sobrinho, rapaz. Isso aí, tio Ned, você é incrível. E o ponto Tyrion, com certeza, vai ficar com o Robert no momento que ele fica remoendo ali a morte do Rhaegar Targaryen e da Lyanna, com grande possessividade, com grande maldade, uma pessoa rancorosa que, apesar de ter matado o inimigo, não consegue superar o ódio, consegue sonhar que tá matando o cara, diz que mataria ele outras 1000 vezes. Isso é uma pessoa muito ruim. E aí a gente agora vai sair um pouquinho da fantasia, vamos vir para a vida real para falar aí dos nossos atores lindos e maravilhosos. Como nos vídeos passados a gente já conheceu os Starks e os gêmeos Lannisters, aqui a gente vai falar só dos outros personagens que aparecem aqui pela primeira vez, como já de costume. Então vamos lá. O Robert foi interpretado pelo Mark Ade, britânico, de 57 anos. Ade nasceu e foi educado em York. Entre 82 e 84 ele estudou artes e ele vive com sua esposa Kelly em Hufford com seus 3 filhos, Ruby, Charlie e Oscar. O Joffrey foi interpretado pelo Jack Gleeson, irlandês, 29 anos, e ele é tão perfeito que depois de interpretar o papel, ele se aposentou da carreira e disse que nunca mais ia ser a pessoa mais odiada do mundo, para nossa infelicidade, e graças aos haters, nunca mais veremos Jack Gleeson nas telinhas, #volta Jack Gleeson. E foi literalmente isso, gente. Depois que encerrou o papel dele, George Martin escreveu uma carta para ele dizendo: parabéns, você é a pessoa mais odiada do mundo. Ele diz que se inspirou em Cômodo do Gladiador para influenciar ali a interpretação dele em Joffrey, e depois então aí da carreira de ator, ele começou a seguir carreira acadêmica, né? Ele virou filósofo. Jack Gleeson também é fundador e diretor artístico de uma companhia de teatro ali em Dublin, e quem diria, né, que o Joffrey, o sádico, viraria um filósofo. Gente, eu amo demais esse ator.
foi um dos melhores atores de Game of Thrones. E eu sei disso porque todo mundo sentiu algo por Joffrey. Bom, em 2005 ele aparece no Batman Begins, né? Ele é um garotinho ali no Batman Begins. Vamos pro próximo, então, a Myrcella. A Myrcella foi interpretada na primeira e na segunda temporada pela Aimee Richardson, irlandesa de 23 anos. Quando soube que ela seria substituída na série, ela postou um vídeo no Vine sentada numa calçada com uma coroa de princesa e uma placa escrito Princesa para aluguel. A reação de humor dela foi super bem recebida pela mídia e pelos fãs e disseram que ela lidou com isso de maneira brilhante e humilde. Vamos lá, o Tommen, assim como a Myrcella, foi interpretado na primeira e na segunda temporada somente, né? Depois trocou o ator. Foi interpretado por Callum Murray, irlandês. Misteriosamente não achei a idade dele, data de nascimento, não achei mais nenhuma informação sobre o garoto, só que ele participou de Game of Thrones. Se vocês souberem alguma coisa dele, fala aí nos comentários, gente. Agora o incrível, maravilhoso, o melhor de todos, Tyrion, nosso amado Peter Dinklage. Ele é o primeiro americano do elenco que a gente citou até agora aqui, né? 52 anos, vencendo 4 Emmys e um Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. Então, sim, Tywin, seu filho é um monstro da teledramaturgia, um monstro dos prêmios tudo. O cara é foda! E assim como o Sean Bean, né, o Peter Dinklage também já estava escolhido antes mesmo de começar tudo lá, escolher os elencos de Game of Thrones. E ele é muito amigo da Lina Headey. Então ele que indicou a Lina Headey para ser a Cersei. Vocês conseguem imaginar outra pessoa no papel de Cersei? Ele é nascido com acondroplasia, que é a forma mais comum de nanismo. E na idade adulta dele, ele chegou a 1,32 m, então considerado anão, mas eu não uso esse termo, eu acho pejorativo, eu uso o termo nanismo mesmo. Ele foi criado em Nova Jersey e se formou na Delbarton School em 87 e na Bennington College em 91. O Dinklage é casado com a Erika Schmidt, uma diretora de teatro desde 2005. E só a título de curiosidade, né, o irmão dele e os pais do Peter Dinklage têm altura normal, eles não têm nanismo. Ele fez As Crônicas de Nárnia em 2008, fez X-Men em 2014 e Vingadores em 2018. Vamos para o próximo então, daí o Sandor Clegane, ele foi interpretado pelo Rory McCann, escocês de 52 anos. Ele foi pintor de casas antes de ser ator. A irmã mais nova dele, a Sally McCann, trabalha com figurinos para cinema e televisão, então eles trabalharam juntos, tanto em Game of Thrones quanto em Alexandre, que ele fez antes, né, de Game of Thrones. Ele é apoiador do Partido Verde Escocês e apareceu numa transmissão das eleições gerais para o Parlamento Escocês de 2007, ou seja, o boy é político, tá? E em 1990, o McCann quebrou vários ossos num acidente quase fatal de escalada em Yorkshire. E Rory McCann leva um estilo de vida solitário e temporário. Ele frequentemente mora no barco ou em lugares sem conveniências modernas. Em 2004, então, ele fez Alexandre. Em 2010, ele fez Fúria de Titãs. E em 2019, ele fez Jumanji. Hodor foi interpretado por Christian Nairn. Ele é irlandês do norte, tem 41 anos. Ele é um dos atores mais altos do elenco, ele tem 2,10 metros de altura. E a interpretação dele de Hodor em Game of Thrones foi o primeiro papel dele como ator. Ele ganhou o suficiente para comprar uma casa para a mãe dele e ele é DJ de house e trance progressivo. Ele era DJ residente do Kremlin, um clube gay em Belfast. Tá, e o que eu acho muito massa é que ele teve que aprender 70 maneiras de dizer Hodor. E por último, mas não menos importante, a nossa querida Roz. A Roz, então, foi interpretada pela Esme Bianco. Ela é britânica de 39 anos, atriz, modelo e dançarina burlesca. Antes de atuar em Game of Thrones, ela era atriz pornô. E isso foi crucial para ela ser escolhida como integrante do elenco, né? Porque a série teve muitas cenas de nudez. Então ela e outras atrizes pornôs foram escolhidas para fazer parte do elenco.
Então, finalmente, no próximo vídeo, a gente vai conhecer o outro continente, vamos conhecer os herdeiros Targaryen, vai ser muito legal na semana que vem. Espero que vocês se inscrevam aqui para não perder a continuação do canal. E se você quiser comprar Funko ou decoração, lembre-se da loja Brasil Nerd. O link das redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado por acompanharem até aqui. Eu falei para vocês lá no começo que isso aqui ia ser um grande surto. A gente tá terminando agora a metade do primeiro episódio de Game of Thrones, ou seja, eu acho que a gente vai terminar o primeiro episódio só ano que vem. É um conteúdo muito extenso para vocês verem que realmente é um universo que tem muita coisa para falar, muita informação. Eu não tinha divulgado ainda o canal porque vários motivos, um pouco eu tava insegura, um pouco com vergonha, um pouco porque eu achava que não tinha conteúdo suficiente ainda pro pessoal se interessar, mas a partir de agora eu vou começar a divulgar o canal e eu espero que vocês me ajudem. Então, se vocês têm algum amigo que gosta de Game of Thrones ou que tá ansioso para ver House of the Dragon, manda o link do meu canal para eles ou desse vídeo aqui mesmo, que quem sabe assim eles se interessam, eu ganho mais um inscrito. No momento eu estou com 24 inscritos, muito obrigado a vocês, os 24 inscritos, muito orgulho de vocês, mas eu queria chegar aos 100 inscritos, porque daí o link do meu canal que eu mando pro pessoal se inscrever não fica aparecendo aquela coisa feia, um vírus. Eu vou ganhar um link personalizado, ou seja, vai ser um link bonitinho e eu só preciso atingir 100 inscritos para conseguir isso. Eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá, espero que vocês me ajudem. Até semana que vem, fiquem em paz, um grande abraço, um beijo pro Brasil e um berro pro México!